Vamos lá. Perfeito. Tem que dar certo hoje, né, Maraline? Oi, amor, Deu, deu. Aleluia. tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Deu certo, estou muito feliz. Achei que não Mas ia por dar, quê? eu falei, Alguma ai, outra Senhor, live sua se deu o ruim essa Senhor. semana? Não, mas aquele dia também não tinha. Eu tinha feito uma outra live, acho que naquele dia, e tinha dado tudo certo, mas Ah, naquele tá. horário tinha Entendi. dado Era problema. questão do horário, né? Tô Exatamente. bem, Como é que graças a tá? Me conta. Deus. Caminhando com a fé do Senhor, trabalhando muito, malhando muito. Que bom. Bom, hoje, então, nosso assunto é um assunto que eu acho que é bem pedido, né? Muito solicitado, né? As pessoas pedem muito para a gente ferritina, né? É um assunto que ao mesmo tempo é polêmico, porque muitas pessoas falam que alimentos que aumentam a ferritina, alimentos que não aumentam a ferritina. Então, acho que tem muita coisa que a gente pode falar a respeito para um pouco desmistificar tudo isso, né? E entender realmente se está só relacionado à alimentação ou se tem outros fatores que a gente precisa pensar a respeito da ferritina para que a gente consiga melhorar os níveis, os índices de pacientes que têm baixo ou baixar alguns níveis de pacientes que têm alto. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que a ferritina muito alta ou ferritina muito baixa não é bom. Maraline, tem a ver com a alimentação? Tem a ver com alimentação, mas muito mais que com alimentação, tem a ver com hábitos de vida, né? Eu acho que as pessoas elas não têm essa noção, não. É exatamente o que você falou. É o que eu não como e o que eu como. Não é bem o que eu como e o que eu não como, é o que você está fazendo para ou estar inflamado a ponto dessa ferritina ser um problema, ou o que você está fazendo para não digerir e absorver esse ferro. Então, o grande X da questão, por isso que a gente acaba sempre caindo no intestino, por isso que o tema da live é ferritina e intestino, porque as pessoas não fazem ideia dessa relação, né? O que tem a ver ferritina com intestino? Que bolufas é essa? E, na verdade, o assunto que a gente está falando aqui, apesar de muitas pessoas já estarem antenadas, muitas pessoas não sabem nem que exame é esse, porque nunca fizeram. E assim, a gente sabe o quanto de mulheres, principalmente, estão debilitadas, estão com condições que eu falo que são vegetativas, eu falo que não é vida, vegetativas, por também consequência de uma ferritina baixa. Também, porque na verdade a ferritina baixa, quando ela é um sinal, tem um monte de coisa alterada já é um estado de inflamação. Então, a ferritina ela pode se tornar até um sinal de alerta de outros vários sinais que o corpo deu e não foram reconhecidos e não foram diagnosticados. Então, a ferritina ela é um ponto chave. A gente já chegou a comentar em outras lives, né? Falar sobre um pouco de ferritina assim por alto. Mas hoje o que eu mais pego aqui no consultório são principalmente mulheres com ferritinas extremamente baixas que já foram a algum profissional e que disse que estava tudo bem. Ou que a conduta foi fazer suplementação via oral com comprimido sem analisar a digestão e o intestino dessa paciente. Então, assim, só para a gente deixar esse mistério no ar, antes da gente aprofundar, para que as pessoas fiquem aqui. Então, peraí, é um exame que eu já fiz? Pensa com a gente. Já fez exame de ferritina? Sabe as consequências de uma ferritina baixa? Você sabe os sintomas de uma ferritina baixa?
Você sabe o que, que pode ser, o que, que vai agravar se essa ferritina ficar baixa? Porque, e se a ferritina estiver alta? Aí são outras questões também de inflamação. Mas a gente sabe que hoje a gente encontra muito mais pessoas com ferritina baixa do que com ela elevada, que também existem casos. Mas eu vou deixar você ir de acordo com as suas anotações, porque eu sei que você tem aí sempre uma anotaçãozinha. Sim. Não, mas acho que isso é muito importante porque, primeiro, a gente falar o que é a ferritina. Segundo, a gente falar parâmetros de que a gente espera que a ferritina esteja. Acho que isso é muito importante. E aliado a isso, não se pede só o exame de ferritina. Então, a gente tem um conjunto de exames que a gente acaba pedindo. A ferritina sozinha, ela não nos diz muita coisa. Então, assim, eu acho que o mais importante é que a gente entenda o que é a ferritina. A ferritina é uma proteína que está dentro das nossas células, então ela não está viajando pelo corpo, ela não está sozinha, enlouquecendo pelo corpo, ela está dentro das nossas células. E dentro das células, ela é responsável pelo armazenamento do ferro. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam. Por quê? Porque é a forma da nossa célula armazenar o ferro. O ferro é um mineral, um componente que é vital a todos os seres vivos, praticamente. Então, todos os seres vivos precisam de ferro para um bom funcionamento. Então, não é só... Hoje eu postei de tarde, eu estava lendo, e aí eu achei uma frase muito legal e acabei postando. Que quando a gente se alimenta, a gente não alimenta somente para nós. Nós nos alimentamos para toda uma população de trilhões de bactérias que estão presentes no nosso intestino. Só bactérias, a gente nem falou de outros elementos que estão compostos lá. Mas, quando a gente usa e utiliza do ferro, esse ferro ele não é utilizado somente para nós. Ele é utilizado também por essas bactérias, por vírus, por fungos, por outros micro-organismos que podem estar no nosso intestino. Então, quando a gente entende do ferro, quando a gente entende o que é o ferro e qual é a importância dele para todos os seres vivos e para muitas e muitas funções do nosso corpo, a gente tem que entender que o ferro ele é uma faca de dois gumes. Porque ele é muito importante para o bom funcionamento do nosso intestino, para o bom funcionamento do nosso metabolismo, para o bom funcionamento da nossa tireoide, para o bom funcionamento de vários órgãos, de vários sistemas, de várias funções enzimáticas do nosso corpo, mas também ele é uma forma de manter o nosso corpo livre de algo que a gente não quer, que é a formação dos radicais livres, a formação das espécies reativas de oxigênio. Então, o oxigênio, através de uma reação que a gente chama de reação de Fenton, ele faz essa formação do sistema redox e aumenta, então, a formação desses radicais na composição do ferro junto com esses radicais. Então, através da reação de Fenton, a gente consegue formar esses radicais. Então, ele consegue fazer uma forma de antioxidação desses radicais livres através dessa reação. Então, é muito importante que a gente entenda que o nosso sistema de oxidação e antioxidação, ele depende muito do ferro. Então, além de ser algo benéfico, ele pode ser que, num uso ruim, num uso excessivo, ele produza menos ou mais radicais livres, dependendo do quanto de ferro a gente tiver no nosso corpo. É isso, Naraline. Então, Perfeito. o ferro é importante para todo mundo. Importante com as suas particularidades e individualidades. Que foi interessante você falar, além de você falar sobre essa parte dos radicais livres, a gente sabe que também a gente tem uma série de situações, por exemplo, um superaquecimento fúngico, e fungo ama ferro. Então a gente sabe que os parasitas também vão adorar se alimentar de ferro, não só de ferro, como de outros vários nutrientes que a gente consome, pensa que está absorvendo, e quem está absorvendo são aquele monte de bactérias ruins e possivelmente fungos também.
Então, assim, a utilização do ferro, principalmente como suplementação, tem que ser avaliada para quem é e se está no momento certo de ser feito. Primeiro, a gente tem que pensar nesse intestino e nas alterações que esse intestino tem. E que, infelizmente, é a conduta que a gente vê que não é nessa ordem. A suplementação vem e depois decide se vai avaliar, né, o intestino. E por isso, muitas das vezes, a piora dos sintomas em vez da melhora dos sintomas. E o paciente acaba ficando extremamente frustrado porque ele está gastando com suplementos, ele está gastando e não está vendo melhora do quadro. Mas é porque, na maioria das vezes, não se começa pela suplementação sem avaliar o intestino. Então, tu quer dizer, Naraline, que quando Então, assim, a gente tem que dividir isso em ferritina alta e ferritina baixa. Acho que isso é interessante. Mas, assim, o que a gente está tentando dizer é que, primeiro, a gente não avalia só a ferritina. Quando você for pedir o exame de ferritina, que seja pedido o exame de ferritina junto com o hemograma completo, ferro, né? Então, a capacidade do ferro, o ferro total, a ferritina, a saturação da transferrina é super importante. Então, as pessoas às vezes esquecem de pedir um perfil completo de ferro. Outras coisas importantes que muitas vezes podem contribuir, pedir uma boa PCR, né? A PCR ajuda muito para a gente também entender como é que está esse grau de inflamação, caso venha alto, caso venha baixo. Existe uma proteína transportadora, que é a epsidina, que muitos convênios não pagam, então a gente às vezes acaba não pedindo, mas que também é interessante porque ela faz essa ligação. Existe outros exames no nível de exames de fezes, e aí a gente está falando de exames de intestino, que é a calprotectina, que é um marcador de inflamação intestinal. A lactoferrina, que é, na verdade, um outro marcador de inflamação intestinal, que hoje a gente pode comparar a lactoferrina das fezes com a PCR do sangue. Então a gente vai conseguir entender essa relação, muitas vezes também inflamatória intestinal, correlacionando com o seu intestino. Então, assim, não é um exame só que vai fazer com que a gente tenha toda esse nível de informação. Mas quando você vai no médico, quando você vai no nutricionista, quando ele pede de exame, a gente consegue, por esse exame, por esses exames, ter uma maior noção do que realmente acontece com você, o que está acontecendo no seu intestino, o que pode estar acontecendo no seu corpo. Uma coisa muito importante, que é fundamental que as pessoas entendam e que a gente realmente perceba, é que ferritina alta tem que ser tratada, mas ferritina baixa também tem que ser tratada. E uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender é que muitas vezes a ferritina vai estar alta e o ferro vai estar normal. Ou a ferritina vai estar baixa e o ferro pode ser que não esteja tão baixo assim. Porque ela se comporta de acordo com o seu corpo está. Então, se o teu corpo está com muita inflamação, a ferritina vai se comportar de um jeito. Se o teu corpo tem muita desbiose, a ferritina vai se comportar de outro jeito. Se você tem uma característica genética que faz com que você tenha mais ferro ou menos ferro, você vai se comportar de outro jeito. Se você tem um processo de estresse oxidativo, de inflamação crônica de baixo grau, ele vai se comportar de outro jeito. Se você tiver um processo de intoxicação crônica, vai se comportar de outro jeito. Então, eu acho que é importante que a gente fale isso, porque muitas vezes as pessoas falam: ah, minha ferritina estava alta, meu ferro estava baixo, e aí eu vou suplementar ferro, como tu bem mesmo dissesse. Ah, minha ferritina estava baixa, meu ferro estava baixo, eu vou suplementar ferro. Só que muitas vezes o organismo está te protegendo de alguma coisa que está acontecendo com a ferritina. Então, por exemplo, se você está com uma desbiose violenta, seu intestino está cheio de bactérias ruins, essas bactérias estão pegando todo o ferro que você tem, o que vai acontecer? O seu corpo não vai disponibilizar esse ferro para o resto do seu organismo, porque as bactérias já estão fazendo a festa. Então, ele está armazenando dentro da sua célula na forma de ferritina. E a ferritina pode estar baixa assim, porque você já não tem ferro, mas ele está tentando suprir aquilo que não tem, deixando armazenado, e aí fica aquele tendel. E aí você dá ferro, 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 como a Naraline disse, e aí o que acontece? Você só aumenta esse grau de desbiose, você só aumenta essa piora do seu intestino,
e, consequentemente, você está piorando todo o seu quadro, porque piora de desbiose, aumenta a inflamação, aumenta a atividade do sistema imunológico, aumenta o estresse oxidativo, aumenta tudo. E ao mesmo tempo que às vezes você tem um ferro baixo, uma ferritina alta, por quê? Porque esses processos estão piorando cada vez mais. E ela indica realmente isso, essa dificuldade que a gente tem não só da liberação, porque o seu corpo está poupando esse processo, está inibindo o processo de liberação do ferro. Então, é complexo na vida. É complexo e eu acho que o início disso tudo, básico, né? Que a gente tem que falar, porque você falou bem no início da live, o ferro é importante para vários processos. Então, assim, começando pelo beabá, eu acho que o principal motivo de ter tantas alterações também de ferro é a digestão já estar ruim. Primeiro que as pessoas já estão com o padrão alimentar já está ruim, né? Então, se a gente for pensar em pessoas que têm um consumo adequado de alimentos ricos em ferro, já é ruim. E aí a digestão das pessoas está muito ruim. E aí eu tenho falado, nessa semana eu estou até falando sobre isso, porque se você tem uma digestão ruim, já consome poucos alimentos com ferro, essa digestão ruim não está formando um bom quimo, está indo aquele monte de resíduo para o intestino, favorecendo o crescimento bacteriano, supercrescimento, desbiose, permeabilidade, tudo de ruim no seu intestino. Como que vai absorver ferro? Digerir ferro, absorver ferro? É lógico que o corpo vai entrar em um estado de alerta. Então, a longo prazo, essa ferritina pode sim disparar, gente, é o que a gente está falando, ela pode disparar. E inicialmente ela pode ficar muito baixa. E a gente também tem que pensar nessa perda de ferro que muitas pessoas acabam tendo por outras questões. Nós mulheres, por exemplo, sabemos que temos a nossa questão menstrual. Agora, e a quantidade de gente que tem problemas na boca, perdendo sangue e não sabem? E ferro está indo embora, ferritina está indo embora. Então, quantas pessoas, eu tô te falando, olha, Gabi, isso tá cada vez mais sério, assim. Eu acho que tinha que falar mais sobre isso. Quantas pessoas estão com problemas gengivais, com sangramento contínuo, só que elas não sentem mais e estão com inflamação. Estão em processo assim, que você vê que o corpo está pedindo socorro. E a ferritina, né, é um dos marcadores que mostra isso. Tem pessoas também com sangramento nas fezes. E isso eu vou te falar. Eu tenho pegado cada vez mais relato de paciente me contando o que está vendo. Agora, tem paciente que nem vê. Você acredita que tem gente que não olha o cocô? Você acredita? Olha, esses dias eu fiquei assustada, porque eu sei que cocô sempre foi falado como uma coisa, né? Ai, que nojo, nojento. Mas esses dias, mas assim, hoje a gente fala tanto do cocô, a gente, né, se fala tanto. E esses dias eu perguntei a um paciente como é que era o cocô, ele deu risada assim, né? Tipo assim, como assim meu cocô? Eu falei, como é que é o seu cocô, a consistência? Eu sei lá, eu não olho pro meu cocô. Eu falei, como assim você não olha pro cocô? Você levanta do vaso correndo assim para não ver ele? Deus me livre, que coisa nojenta, eu dou descarga sentado. Eu falei, meu Deus, você não vê seu cocô? Não, vejo meu cocô não sei como é que ele é não. E eu fico pensando, gente, ainda né, nessa altura do campeonato, as pessoas ainda estão travadas com isso. Agora você imagine, tem gente olhando pro cocô e vendo sangue. E me relatando isso. E me relatando que isso já faz tempo. Eu falo, meu Deus, aonde que as pessoas estão, meu Pai eterno? Que elas estão vendo sangue no cocô e não estão fazendo nada? Como se fosse normal. Ah, eu acho que é uma fissura. Eu acho que é uma fissura que está sangrando. Eu não sei se é a questão de que elas não estão fazendo nada, ou muitas vezes o médico não dá muita bola também para isso. Às vezes tu vai no médico e tu diz, tô com sangue no cocô. A gente vai pedir tal exame, relaxa. Não tá. Por quê? Porque a gente sabe que quando se tem sangramento nas fezes, ou é uma situação de urgência,
e aí precisa ser intervir, o médico precisa intervir nisso, porque isso causa um risco de morte, né, iminente. Ou então é algo que tem que ser investigado, né? Então tem que ser feita uma colonoscopia, uma anoscopia, tem que ir no proctologista fazer um exame de toque, poder fazer uma anoscopia, ou faz uma reto-sigmoidoscopia, ou faz uma colonoscopia, enfim, e uma endoscopia, porque a investigação de sangramento do trato, do trânsito, do trato gastrointestinal, tem que ser completa, então tem que ser da boca ao ânus, porque a gente não sabe nunca onde é que está sangrando, né? Na grande maioria das vezes, se é um sangue vivo, acho que isso é bem importante que se fale para que as pessoas entendam. Se é um sangramento mais vivo, ele é um sangramento que a gente chama mais baixo, na grande maioria das vezes. Eu não estou falando que a regra é essa. Mas o sangue, se ele é mais alto, ele vai estar digerido, né? Então ele vai passar pelo trato gastrointestinal por um caminho maior e ele vai chegar digerido. E quando ele chega digerido, o odor dele é diferente, a visualização é diferente. E quando esse sangramento é mais embaixo, que a gente chama de um sangramento digestivo baixo, esse sangue ele tem características mais vivas. Então ele tem características de ser mais vermelho, de ser mais visível. Pode ser que esteja misturado nas fezes ou pode ser que esteja por cima das fezes. Pode ser que só colore a água. Pode ser que seja só uma gota. São várias variáveis. Mas o mais importante que a gente diga para as pessoas é que se tem um sangramento nas fezes, independente de qual seja esse sangramento, se é esse sangue vivo, está colorindo a água, está no meio das fezes, está por sobre as fezes, está no papel higiênico, não importa. Se você tem um sangramento, ou se você vê que as suas fezes estão com cheiro, mas estão parecendo mais piche, estão parecendo mais escuras, enfim, não é o habitual, você precisa procurar um médico com urgência. Não é algo que você pode deixar para o outro dia, não é algo que você pode deixar para outra semana. Não, você está perdendo sangue nas fezes. E isso é uma condição extremamente grave. Não corre risco de morte no momento? Não, porque só o grande volume, a perda de volume realmente é importante no caso da emergência médica. Mas não deixa de ser uma condição que deve ser vista e investigada logo, cedo, as soon as possible. O quanto antes, melhor. Então, isso é importante que se diga. E uma outra coisa que é muito importante é visualizar as fezes. Isso é fundamental. Saber se ela é formada, se ela não é formada, se ela tem muco, se ela tem pus, se ela tem sangue, se ela tá em bolinha, se ela não tá, quantas bolinhas tem, se ela tá dura, se não tá, se tem algum bichinho, se não tem, se tem algum... É fundamental que se olhe as fezes. Entende? Não precisa ficar lá com a cabeça dentro do vaso olhando fezes. Não estou dizendo isso. Não precisa tirar foto para mandar no grupo do WhatsApp da família. Não estou falando isso, né? Mas é fundamental que se olhe, né? Que se investigue, que veja, né? Os homens olham o xixi, estão sempre fazendo xixi, estão olhando. Mulher não olha, porque a mulher faz xixi sentada, mas o homem faz xixi de pé. E olha e sabe se o jato está mais forte, se o jato está mais fraco, se está com sangue, se não está, se conseguiu fazer, se não conseguiu. O que custa olhar o cocô, pessoal? O que custa dar uma olhadinha ali? Não é um fim dos tempos, né? E como é importante, quanta informação você vai passar para quem vai lhe atender a respeito da sua saúde intestinal e principalmente da sua saúde física, porque tudo isso envolve a questão do seu organismo. Porque se você está perdendo sangue, você está perdendo muita coisa além do sangue, não é só o sangue, né? Então, se está perdendo é porque também não está entrando e está... Enfim, é um complexo mecanismo de avaliação disso. Então, é importante que se diga, é importante que se fale, é importante que se saiba que é uma necessidade, existe necessidade, sim, de procurar um médico para avaliação disso. Um teste interessante que eu sempre falo para os pacientes é pegar aquela água, se você acha que você tem sangue na urina, se você acha que tem sangue no cocô, se você acha que tem sangue em qualquer lugar, uma das coisas que dá para fazer, que é simples, que é fácil, que é barato, que é prático, e para saber se realmente é sangue, é colocar água oxigenada. Então, a água oxigenada, ela em contato com o sangue, ela borbulha, ela faz uma espuminha. Então, se você fez o cocô e acha que o seu cocô está com sangue, se você fez um xixi e acha que o seu xixi está vermelho, porque às vezes a pessoa come beterraba e acha que está tendo cocô com vermelho, né? A gente sabe disso. A pessoa comeu
uma beterraba inteira e ela vai fazer cocô e ela diz, ai, o meu cocô tava com sangue, meu Senhor Jesus. E era a beterraba que ela nem lembra que ela comeu. Então, assim, existem características que são colorimétricas, que são diferentes de hematiméticas, né? De ter o sangue realmente ali. Então, se você tá com dúvida, acho que uma dica bem bacana é coloque a água oxigenada, pode ser 10 volumes, 15 volumes, 20 volumes, 30 volumes, não importa. Coloque a água oxigenada, reserve um pouquinho do que tem e coloque a água oxigenada. Pode colocar até no vaso, se for o caso. E veja se realmente borbulha, porque se borbulhar, realmente é sangue que está ali, não é a beterraba que você comeu, né? E que realmente pode fazer com que você tenha mais ainda certeza para ir para o médico, enfim, relatar tudo isso que está acontecendo. Porque tem alimentos que podem simular Sim, a sangue. beterraba é a campeã. Comeu beterraba, e eu já tive relatos, inclusive, assim, de pacientes. E tem pacientes que se assustam, porque como não olhavam o cocô e eu peço para olhar, e aí, que foi até bom você falar, às vezes tem muco, às vezes tem bichinho, você tem que olhar tudo, né? É para olhar. A quantidade de paciente que relata sobra, restos, né? Pedaços de comida, sobra não, resíduo de alimentos no cocô. Isso é extremamente importante, gente. Extremamente importante. Não é para sair resíduo de alimento no cocô. Então, isso é muito importante para ser avaliado. Por isso que eu peço meu paciente para baixar o aplicativo do Cocô Feliz. Porque o aplicativo do Cocô Feliz é um diário do cocô. Então, você vai registrar se você foi, você vai registrar qual a escala, qual era a consistência do cocô, você vai registrar se você teve gases, se você teve distensão, se teve odor, se boiou, se afundou, se tinha muco, se tinha algum tipo de resíduo. E isso, para um profissional que está te atendendo, é muito válido, porque no final de 30 dias você tem o calendário total do cocô. Eu consigo olhar, saber o dia que a pessoa foi, a consistência. Às vezes, só eu bater o olho no calendário, eu já falo para o paciente, esse daqui você veio de final de semana, né? E com certeza aqui, não, foi, sair completamente do plano. E quando eu estou falando isso, é porque a gente sabe, atendo vários pacientes hoje com condições de tratamento intestinal e que a gente precisa restringir certos alimentos. E aí, quando a pessoa abre a brecha para comer esse alimento, a reação logo vem. A gente está falando de pacientes com inflamações mesmo, com leaky gut, que tem ou diarreia ou intestino preso cronicamente e que a gente precisa tratar, né? Então, acho assim, importante porque isso tem total relação quando a gente vai pensar em ferritina, porque a gente tem que saber que esse ferro ele vai ter uma absorção no intestino delgado. Então, se o intestino não está saudável, gente, como é que vai ser isso? E se ele está lá cheio de bactérias, como é que vai ser isso? Vai alimentar as bichas? Eu falo para os pacientes, você vai alimentar as bichas lá e você não sabe o que você está fazendo, porque não tem jeito. Ô, Gabi, a realidade é essa. As pessoas querem a pílula que vai tomar, que é o suplemento que vai resolver. Sabe? Mas o que eu tenho que tomar? Mas como é que faz? Tem que manipular ou tem que comprar? Falou, não, mas não é para manipular nem para comprar. Não vamos fazer nada disso agora. Não, mas não tem um negócio que resolve e sobe rápido e resolve, ou que baixa rápido e resolve? Não antes de avaliar. Então, não antes de fazer todos os exames, a gente saber com o que a gente está lidando, se existe uma parasitose ali, se existe uma alteração grande, e quantos desses pacientes, principalmente mulheres, já estão com tudo isso acontecendo junto de candidíase, junto de infecção de urina de repetição. E uma das bactérias que mais utiliza do ferro é a Escherichia coli, que é uma bactéria muito frequente em relação às infecções urinárias de repetição das mulheres e que muitas vezes as mulheres, por outros fatores, não só em função da infecção, mas por menstruarem, terem adenomiose, miomatose, endometriose, já perdem muito sangue, perdem muito ferro. Tem essa bactéria em desequilíbrio no organismo. Além disso, as mulheres têm muitas vezes uma dificuldade porque usam inibidor de bomba, porque têm uma dificuldade hepática, porque usam anticoncepcionais,
porque tem uma diminuição de ácido clorídrico, que pode ser até naturalmente, às vezes uma gastrite atrófica que nem se identificou. Enfim, são muitos fatores e as mulheres acabam tendo, vamos dizer assim, mais frequentemente essa questão da ferritina baixa, né? Porque perdem, não absorvem e ainda por cima estão com um desequilíbrio violento na parte intestinal. Nos homens, a gente percebe umas ferritinas mais altas, né? Então é bem bonito de ver assim, por quê? Porque o homem está muito correlacionado com as questões das hepatopatias, com a questão da alimentação muito rica em carboidrato, né? Um paciente inflamado Aquele todo o paciente tempo, que, aquele ó, paciente que... Exatamente. Então, o homem ele bebe mais álcool, ele tem já um grau de hepatopatia em função da própria esteatose, em função da própria alimentação. Aquela gordura, que eu falo muito isso, né? O doutor Lair Ribeiro fala muito disso e eu também acho que é muito interessante a diferença das gorduras, né? Então, a gordura ginecoide é diferente da gordura androide, né? Então, o homem tem aquela gordura mais... centrada no abdômen, centrada no barrigão, né? Que é aquele cara da barriga grande. E a mulher tem mais nas ancas, a mulher tem mais nos braços, né? Aqueles braços maiores, as ancas maiores. E uma barriga que não é tão grande, tem a pochete, mas não é um maior que a gente vê nas mulheres. E essa gordura gera também outras, vamos dizer assim, outras questões que estão muito correlacionadas com a inflamação crônica de baixo grau, que talvez seja o principal fator de risco para todas as doenças cardiovasculares, para todos esses eventos cardio-cerebrovasculares que a gente vê aí com maior intensidade, principalmente nos homens. Os homens morrem mais, né? E morrem mais cedo, até porque tem toda a questão estrogênica, que a progesterona e o estrogênio protegem mais, né? Então são eventos mais... Tem como característica ser mais protetora nas mulheres, por isso que as mulheres morrem menos, os homens morrem mais, também em função não só da parte hormonal, mas também em função da gordura que eles têm. E aí a gente vê esses homens com a ferritina muito, muito alta, e a gente vê esses homens com ferro normal, na maioria das vezes, né? E com a ferritina muito, muito alta. E aí o que a gente vê? O tratamento de padrão, né? Que é fazer a sangria. Então, sangria é um procedimento que pode ser feito, só que não adianta fazer a sangria se não tratar a causa. Não adianta você ter 500 de ferritina, ter uma saturação de transferrina mais alta, ter um ferro que não é tão ruim, um ferro que é próximo da normalidade e não tratar a causa. Porque você vai ter que fazer sangria pro resto da sua vida, até você morrer. Porque a causa da aumento da ferritina alta, não é a falta da sangria. A causa da ferritina alta é a sua alimentação podre, é a sua inflamação que você não trata, é a questão do seu intestino, é a questão da sua esteatose, é a questão do seu fígado ruim, é a questão do seu excesso de estresse oxidativo. E a sangria, ela está mais indicada nos casos genéticos, porque as pessoas têm casos genéticos de acúmulo de ferro. Tem uma doença que faz com que a gente tenha esse acúmulo de ferro no organismo, e aí sim é indicada a sangria. Mas, se a ferritina não tem essa característica desse acúmulo de ferro, e isso dá para ver nos exames, a sangria ela vai tratar a parte aguda, que talvez seja mais urgente para o médico, porque o médico se incomoda com aquele valor do que propriamente para o paciente. Mas se você não tratar a sua causa, você vai continuar com a ferritina alta e a sangria não vai significar absolutamente nada. E uma outra coisa que é importante da gente dizer é que quando você tira ferro, quando você tira sangue, você não está tirando só o ferro. Você está tirando um monte de nutrientes junto. Por isso que a gente falou, quando você perde sangue nas fezes, você não está perdendo só ferro. Você está perdendo um monte de nutrientes junto. E a mesma coisa a sangria. Se você está fazendo sangria, você não está tirando só, baixando a ferritina porque está tirando ferro. Você está perdendo um monte de outras coisas junto. Então, fazer sangria não é, na verdade, não é fórmula mágica para nada. É só para acalmar aquele médico que está vendo aquela ferritina alta e para o paciente se achar, na verdade, que está tratando alguma coisa. Mas a base de tudo é a alimentação, a base de tudo é identificar os fatores que estão fazendo com que essa inflamação aconteça e, principalmente, abordar esses, porque não adianta só identificar se não vai fazer nada, né? Hoje eu atendi uma paciente
com uma ferritina de 2, né? 2, 2, 2. Bagre, 2. Pior que 2. E 7,9 de hemoglobina. E aí eu falei pra ela, olha, tu daqui a pouco tu vai transfundir, né? Vai precisar transfundir, não vai dar só pra ficar fazendo ferro, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo. E ela já foi em vários médicos, enfim, e não investigou e não quer investigar, porque ela é contra investigar. Não sei, eu pedi um monte de exame, não fez, enfim. Mas aí, o que acontece? Eu falei para ela, pedi para ela uns exames de cocô e tal, falei para ela ir no hemato, falei para ela fazer a endoscopia, não fez tal, mas tudo bem. Aí o coprológico ela fez, porque ela queria fazer. E aí ela pegou e me disse assim, ela é constipada crônica. E ela falou assim, eu tava com medo de não conseguir fazer, mas aí a senhora me pediu esse exame de sensibilidade alimentar e eu fiz. E quando eu fiz essa dieta que estava aqui no exame da sensibilidade alimentar, eu fiz cocô todos os dias. Aí eu falei assim, tá, meu amor, e por que tu não continuou fazendo? Ah, doutora, porque é muito difícil. É muito difícil. Como é que eu vou ficar sem comer trigo? Eu não consigo. Aí eu fiquei pensando, quanto dinheiro ela gastou? Foi só meu Não, o pensamento. pior, quanto dinheiro que ela gastou sem querer a solução do problema. E aí, o pior de tudo não foi isso, Naraline. O pior de tudo foi o final da consulta. Que ela olhou pra mim e disse assim, e os meus hormônios, como é que estão? E aí eu falei assim, amor, olha só. Eu acho que agora a gente tem que se concentrar nessa anemia. Que não tá muito boa. Ah, tá, mas é que eu queria saber dos meus hormônios. É muito triste. Então, eu acho realmente que as pessoas têm que entender é que às vezes elas estão olhando para o lugar errado. Às vezes elas estão se concentrando em coisas erradas. Que é, por exemplo, qual panela você vai comer, como é que tá a minha progesterona. Ah, porque imagina, eu tô pintando a unha e fazendo a unha de gel, a pasta de dente que eu tô usando tem flúor. Ah, pois é, mas que horror, né? Eu não consigo ir na academia, mas tá tudo certo, né? As coisas simples, as coisas básicas, as pessoas não se preocupam. Elas se preocupam com a pasta de dente que está com flúor, elas se preocupam com a unha que está em gel, elas se preocupam com a panela que ela está fazendo, mas ela não se preocupa em fazer atividade física, ela não se preocupa em tratar o intestino, ela não se preocupa na relação dela com colocar o pé na grama, com pegar sol. As coisas simples, elas não fazem. Aí eu perguntei quantas vezes ela estava cheia de muco nas fezes. Aí eu falei, quantas vezes tu fez o grounding que eu te orientei? Ah, nenhuma. Tu começou a fazer atividade física? Não, doutora, eu não consigo. Isso daí, ô, Gabi, a gente já conversou isso em off. Isso, Lógico, e a isso gente já influencia a conversou isso em ferritina, off. Marali? E assim, compartilhar isso com as pessoas eu acho importante. É por isso que hoje, quanto profissionais, que a gente, né, a gente até fala, nós falamos que somos integrativas, já até com medo de falar que somos integrativos, que virou uma bagunça o negócio, mas enfim. É por isso que quando a gente tem um olhar de realmente ajudar o paciente, o paciente, pelo menos para mim, tá, Gabi? Eu tenho certeza que para você também, porque a gente já conversou sobre isso. Se o paciente chegar para mim hoje, igual hoje, houve um caso aqui hoje, assim, no meu consultório, presencial. Eu vim para emagrecer. Tudo bem, nós vamos passar pela anamnese completa. Sabe o que é você ver a pessoa, você perguntando de intestino e ela, tipo, achando um saco? Você está perguntando do intestino? Porque não é o que ela quer saber. Eu perguntando sobre o intestino, eu perguntando sobre o sono. Mas não é isso, que a pessoa, é esse básico que você falou, esse simples. Não, isso eu faço o que eu quero. E aí teve um momento que eu vi que estava sendo assim tão. Não, meu intestino é normal. Não, isso daí não é problema para mim, não. Meu sono é ótimo. Não, eu quero emagrecer. Aí eu peguei e falei assim, olha, mas
Eu preciso te fazer algumas perguntas. Porque você tem que entender que para emagrecer é de dentro para fora. Você tem que estar saudável para emagrecer. Pelo menos emagrecer com saúde. E comigo só se for assim. Se não for assim, não vai ser comigo. Aí você pode procurar um outro profissional que de repente te ajude a emagrecer. Só emagrecer. Mas comigo não vai funcionar assim, porque nós vamos ter que acertar os ponteiros aqui do que não está legal. E aí quando você começa a perguntar, o intestino é bom, vai 4 vezes no dia, diarreia, amolecido. Isso é bom, gente? Bom para quem, gente? Pelo amor de Deus. Aí você pergunta, o sono é bom? É, só ronca, tem apneia, sabe? Aí você pergunta, que horas acorda? Acorda disposto? Não, mas é porque eu tenho criança, mas é porque meus filhos me acordam. Você entendeu? É tua. As pessoas procuram desculpas, bengala, para poder apoiar e falar, é isso. A minha vida é assim, porque é por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Gente, não adianta. Não existe pílula milagrosa, não existe. Ou muda hábito de vida e procura tratar o que é isso. E vou dizer mais. Pare com esse negócio de achar que porque fulana pode comer, eu posso comer, porque fulana não faz nada, e a blogueira não faz nada, e tá linda, e não sei quem. Gente, cada um tem uma genética, cada um vai pagar o preço pelaquilo que faz na hora certa. Uns antes, outros depois, outros... Mas vai, entendeu? Entendam isso. A conta vai chegar. O que a gente tem que entender é que, geneticamente falando, algumas pessoas vão ter todas as probabilidades possíveis de desenvolver problemas antes, cedo, principalmente depois do Covid. Botem isso na cabeça de vocês e depois daquele negócio que enfia agulha. Não tem jeito. As pessoas vão desencadear, estão desencadeando, né? Não precisa nem discutir isso, né? Isso aí é visível. Tudo aquilo que estava adormecido de doença, as pessoas tá vindo assim, de enxurrada. E ninguém está entendendo por quê. Por que isso agora? Por quê? Porque você está desencadeando os problemas, as situações, e você não quer mudar de vida. E você não quer mudar o protocolo, e você não quer mudar a estratégia, porque eu não consigo, porque eu não gosto. Ah, eu não como isso porque eu não gosto, eu não faço exercício físico porque eu não gosto. Então você continua na vida que você acha que tá boa, que você não faz só o que você gosta, e continua doente. Tá tudo certo, E gente. tá Tá tudo tudo certo. certo. Eu acho assim, não vejo Porque problema. eu falo muito, a gente está aqui para ajudar quem quer ser ajudado. Aí, olha que legal. Hoje eu atendi uma outra paciente de manhã, a primeira paciente do dia. Ela veio pronta. Pronto Sabe quando a pessoa vem para topar qualquer pronta? parada? Ah, isso é Pronta para tudo de bom. Eu entender queria todos tudo. assim, minha vida. Ela veio pronta. Ela, assim, foi muito legal, porque ela pegou e ela disse assim... Na verdade, ela teve um problema amoroso que foi uma bênção na vida dela há pouco tempo atrás. E aí ela começou a fazer terapia, que foi a barra de Axis. Se vocês não sabem o que é barra de Axis, procurem. É muito legal. É uma técnica terapêutica muito legal. Barra de Axis, Theta Healing, radiestesia. Procurem, tá? A Uhum. Naraline deveria saber o que é radiestesia. Vai, segue o assunto. E aí ela começou a fazer e aí ela começou a entender como é que funciona o pensamento positivo, por criar as coisas, enfim, foi bem interessante. E aí ela veio pronta. Ela tem problema no intestino, ela tem problema de enxaqueca, mas ela tá entendendo tudo, ela tá realmente na vibe do entendimento, entende? Que é muito legal. Eu falo para ela A, ela entende A, eu falo B, ela entende B, eu falei C, ela vai fazer. É isso. Então, essas questões são muito correlacionadas também com a questão da inflamação, também com a questão... Por quê? Eu postei um stories, acho que ontem, sobre o doutor Deepak Chopra falando a respeito de um trabalho muito legal, que os pacientes comeram a mesma quantidade de comida e uns eram felizes, os outros eram tristes, uns emagreceram e os outros não emagreceram. A alegria está diretamente relacionada com o seu sistema imunológico, com o seu sistema inflamatório, com o seu sistema antioxidante, com os seus hormônios, com o seu intestino, com o seu...
A alegria é algo que tem que estar presente na sua vida. Então, isso diminui a inflamação, isso diminui o estresse oxidativo, isso baixa a ferritina, isso melhora a ferritina. Não adianta a pessoa ficar achando que aquilo ali é só o que está comendo, é só o que está absorvendo. É só... Por quê? Porque tem gente que diz, eu como tudo certo e não absorvo nada. Como é que a sua célula está bem? Ela está feliz? Seu corpo está feliz? Você é uma pessoa feliz? Ou você é aquela pessoa chata que reclama o tempo inteiro, que a vida está uma bosta? Ninguém fala isso. As pessoas querem o Silanox para baixar o alumínio. Mas elas não querem falar que humor, felicidade, compaixão, gratidão faz bem para o organismo. E muda. Mas aí você está esquecendo um grande detalhe. Quando chega a ficar nesse nível, vai para o psiquiatra. Para tomar um antidepressivo. Entendeu? É aqui que está o problema. Eu estou passando por muitos problemas. Aí você vai no psiquiatra, porque a gente está falando de terapia e a gente não está dizendo que psiquiatra não é para ir ao psiquiatra. Não, gente. Em muitos casos é necessário. Mas presta atenção. Se existe falta de amor pela vida, não tem libido pela vida, se você não se sente uma pessoa feliz, gente, o problema não está lá fora, porque a chuva cai. O problema não está lá fora porque fez um sol de rachar de 32 graus e eu não consegui fazer nada. Não, para de colocar o problema nas coisas. Tem que tratar a causa. Você vai tomar um antidepressivo e vai continuar depressivo. Vai inibir sua fome. Eu vou tomar um antidepressivo, um controlador de compulsão alimentar, porque eu estou com compulsão, porque aí eu desenvolvi isso na crise de ansiedade. Aí você toma 3, 4, 5 medicações na hora que acorda para ficar mais calma para a ansiedade, na hora da comida para controlar o apetite. À tarde você toma um outro para tentar melhorar os seus hormônios e à noite você vai tomar outro para te apagar e dormir. Que vida é essa, gente? Vocês acham que felicidade é a base disso aí? E o problema nem é isso, né, Nayara? Porque assim, olha só, como é que tu mora com uma pessoa que vive tomando remédio e tu não sabe o humor dela durante o dia? Uma hora ela tá assim, outra hora ela tá assado, outra hora ela tá assado, outra hora ela tá assado. Que relacionamento que sobrevive a isso? A uma pessoa ser completamente diferente e não é só dentro de casa, e no amiga. outro. É no trabalho. Essas pessoas são pessoas de difícil relação em qualquer lugar. Porque elas estão no trabalho e elas têm... Um dia elas estão do jeito, outro dia elas estão no outro e elas reclamam e elas colocam a culpa no marido. No trabalho elas colocam a culpa na casa. Na casa elas colocam a culpa no trabalho. Entendeu? É um leve trás de problema para lá e para cá e que nada se resolve. E aí eu sempre digo para o meu paciente, quando o meu paciente começa a falar assim, tem solução? Vai largar o marido? Não. Você vai sair do emprego? Não. Então para de reclamar, cara. Então para de reclamar. Segura a cruz, que não é sua, e bora agir a vida, gente. Bora melhorar o que tem que melhorar. Vamos fazer o exercício físico, vamos melhorar a alimentação, vamos cuidar de você, vamos ter amor próprio, vamos olhar para o espelho, vamos comprar uma roupa nova, vamos para o salão ajeitar o cabelo, vamos fazer. Vamos, né, viver. Porque se você continua carregando o fardo que você acha que é pesado, ele só vai ficar mais pesado. E ponto, não tem outra solução. E aí, isso tem relação com o assunto da live? É lógico que tem, gente. Sabe por quê? Porque vocês sabiam que ferro, e não só ferro, mas a função mitocondrial que depende de ferritina, é completamente relacionada a neurotransmissor? A serotonina, a dopamina, para você ficar bem, a endorfina. Como é que você vai ficar bem se você não produz energia? Se você está toda lascada? Se seu ferro está todo descompensado? Que saúde que você tem? Você não tem saúde mitocondrial, você não tem saúde da sua adrenal, você não tem saúde intestinal. Você vive uma pessoa enfesada. Você vive uma pessoa que não quer falar com ninguém, que não tem disposição, que você entendeu? Que empurra a vida com a barriga. Eu, sinceramente, como eu falei no início da live, isso não é vida, é vegetar. É sobreviver. É sobreviver, né? Não, as pessoas
pessoas merecem muito mais que isso, Exato. gente. Vocês estão se acostumando com o pouco, sabe? As pessoas estão se acostumando com o nada. Ah, eu nasci para... Não, eu já estou acostumada com essa vida. Que acostumada, gente? Tem que se acostumar com o bom, entendeu? Você tem que acostumar com o melhor, né? É com muito. Porque Muito. com pouco a gente já sabe como é que é. Ah, você já sabe como é que é, né? Então vamos viver o melhor. Eu quero o melhor para mim, eu não quero pior, não. Então a gente tem que sair dessa bolha aí. Bom, vamos fazer aqui umas perguntas, Naraline, que eu acho que a gente consegue melhorar um pouquinho mais. Tem duas perguntas aqui que eu acho interessante. Primeiro é essa aqui, ó. Qual o nível de ferritina ideal? Então, assim, a ferritina ela tem muita variação entre homens e mulheres, né? Então, assim, a gente quer que mulheres tenham um pouco mais alta, então, próximo de 100 Na até minha também. 150, na minha Já opinião. concordo Depois a assim Naraline vai... embaixo. E nos homens, a gente tolera até 200 de ferritina, né? Então, assim, o homem, ele tem essa tolerância um pouco maior, né? Então, as mulheres, a gente sempre prefere que esteja um pouquinho mais para cima. Os limites de laboratório, às vezes, são até 100, até 150, mas eu prefiro que a mulher tenha um pouco mais, porque a gente tem essa necessidade, essa característica dessa reserva, né? Então, que seja um pouquinho a mais, 100, 120, 130, eu não me importo. E o homem até 200 ele é bem tolerável, né? Então a gente sabe que o homem ele tem essa diferença. Mas assim, abaixo de 60 eu considero uma ferritina muito baixa já. Não sei o que a Naraline acha. E acima de 200 é uma ferritina que a gente tem que começar a se preocupar. Não precisa, talvez, agir, né? Vamos dizer assim, em outros níveis, mas a gente precisa começar a dizer, ó, a ferritina não tá legal, talvez fazer uma ecografia, ver como é que está esse fígado, fazer outros exames mais específicos, fazer exame de intestino para ver como é que está essas fezes, talvez pesquisar marcadores inflamatórios, talvez um pouco mais, enfim. E abaixo de 60, a mesma coisa. Investigar esse grau de desbiose, investigar a questão digestiva, como é que está absorvendo, investigar se o paciente come carne ou não, como é que come essa carne, porque muitas vezes o paciente nem come carne, ou come só carne que não é carne vermelha, carne branca, pouca, ou então esse paciente está com alguma questão relacionada à perda e aí investigar também. Então, são várias variáveis. Então, se o paciente está com ferritina muito baixa, a gente vai investigar essa baixa da ferritina. E se esse paciente está muito, muito alto, também a gente vai investigar essa causa desse aumento, dessa ferritina. Marilda, eu vou te pedir para te colocar essa pergunta na caixinha, porque eu acho essa pergunta bem importante, tá? Bom, isso é uma coisa importante. Então, acima de 200 a gente se preocupa para o homem, acima de 150 a gente dá uma olhada melhor na mulher e abaixo de 60 para todo mundo a gente vai achar. Sendo que marquem aí, hemograma completo, ferro completo, saturação de transferrina, se conseguir pedir epicidina, calprotectina, PCR, lactoferrina, são exames que a gente pode adicionar. Agora, pós-Covid, fibrinogênio, um exame bem bacana para se pedir. Homocisteína, um exame bem bacana para se pedir. Então, a gente pode pedir um combo mais completo agora nesse pós-Covid, porque existem sim marcadores inflamatórios que foram muito afetados pós-pandemia. Não, perfeito. Eu Mais só alguma coisa, acrescentaria a Naraline? B12 para a gente fechar o combo dos exames, para a gente acabar vendo tudo de uma vez, né? As É. vitaminas a gente pede também, só. A outra pergunta, que é muito legal, aqui, da Bianca. Como analisar ferritina no paciente oncológico em quimioterapia? Quando baixa, devo repor ferro? Já li que o ferro pode ser deletério nesse caso. É verdade? Bom, assim, lembre que a gente estava falando da reação de Fenton, né? Então, assim, é muito importante a gente entender que o ferro ele está preso a essa ferritina para evitar essa reação de Fenton em excesso. Então, assim, o paciente que está em quimioterapia, muitas vezes ele vai aumentar esse estresse oxidativo em função do quimioterápico. Isso é muito importante que se diga. Então, por isso que muitas vezes a gente evita de utilizar suplementos, fitoterapias que têm esse efeito antioxidante nesses pacientes que estão em quimioterapia. Por quê? Porque a gente pode diminuir esse efeito, porque esse estresse oxidativo ele vai ser benéfico no tratamento. Então,
não é um momento, talvez, de avaliar realmente se esse paciente está ou não com ferritina e ferro alto durante o tratamento quimioterápico. Isso é muito importante que se diga. Talvez não seja o melhor momento de avaliar. Se você quer avaliar antes ou quer avaliar depois, ok. O paciente está anêmico, ok, vai acabar. Enfim, mas talvez não seja o momento de repor ferro em si. Por quê? Por causa exatamente disso que a gente está falando. Então, nesse momento, a gente tenta evitar essas reações e qualquer tipo de mudança nesse equilíbrio de sistema redox desse paciente. Isso é bem importante que se diga. Qual a melhor forma de se suplementar ferro? Para todos os pacientes. Agora a gente não vai falar só dos pacientes em quimioterapia, que tem uma outra pergunta aqui. Como se suplementa? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Bianca, mas eu acho que é importante que a gente fale isso. Como se suplementa ferro? O ferro, na grande maioria dos pacientes, quando necessário, não se suplementa por via oral. Na grande maioria dos pacientes, não se suplementa por via oral. Se suplementa por via endovenosa. Ok? Não se suplementa por via oral, se suplementa por via endovenosa. Na verdade, é intravenosa. Endovenosa é errado. A gente mistura grego com latim. Ou é intravenoso ou é endoflébico. Então, é endoflébico ou intravenoso. Então, é por via intravenosa que a gente suplementa o ferro. E aí, a gente faz um cálculo baseado na hemoglobina do paciente, baseado no peso do paciente, baseado em quanto a gente quer de hemoglobina para esse paciente e quantas ampolas a gente vai suplementar e quando que a gente vai analisar de novo. Não se faz muito frequente, porque pode dar reação. A gente tem que esperar pelo menos 24 a 48 horas para repetir o ferro. Não se faz mais que 2 bolsas na mesma vez. Não se faz mais do que 2. Eu não faço mais que 2 vezes por semana. Tem gente que faz 3 vezes por semana. Eu não faço, eu não oriento 3 vezes por semana. Eu oriento 2 vezes por semana. Muitas vezes o paciente precisa de 10, de 12, de 14, de 16 bolsas de Noripurum, de Ferrinject, enfim, tem que ver qual que a gente vai fazer a suplementação. Então é muito importante que isso seja visto, seja feito e seja suplementado. Só que é aquilo que a gente fala de novo, não adianta tratar ferro e ferritina se a gente não está tratando a causa desse paciente, porque a gente vai ficar fazendo Noripurum, a gente vai ficar fazendo ferro intravenoso. Até quando? Sangria, até quando? Então, se a gente não pensar nisso, a gente não vai conseguir tratar esse paciente de uma forma completa. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, alimentos com ferro. Agora a Narelli vai falar mais do que eu, né? Deve-se comer alimentos com ferro? Tem uma outra pergunta aqui, Narelli, muito interessante, ó. Aqui. Tem muita pergunta, me perdi ali. Consumir vitamina C com fontes vegetais realmente incrementa a absorção ou não faz tanta diferença? Ferro e vitamina C. Por que que na feijoada sempre tem uma laranja? Não é, menina? Não Qual é? Não, gente. E uma cor. Mas realmente a vitamina C vai ajudar na absorção do ferro. Mas o lance é o seguinte: se você está comendo ferro. Porque se você está comendo ferro do feijão, né? Na certeza, porque eu escuto isso de quase todos os pacientes que não me conhecem. Ah, doutora, mas eu posso comer o feijão, né? Porque o feijão é rico em ferro. Gente, vocês têm que entender que o alimento que vocês precisam manter, que é mais rico em ferro, é a carne. Carne principalmente vermelha, principalmente vísceras. Fígado, coração, moela, nós estamos falando de alimentos riquíssimos em ferro. E a vitamina C vai colaborar nessa absorção? Sim, mas se você realmente está consumindo o ferro adequado. O ferro vindo dos vegetais, não é que você não absorva, mas assim, você teria que comer quilos de couve, quilos de feijão para você conseguir a quantidade de ferro diária que você precisa. Então, assim, não é satisfatório manter a ingestão de ferro pensando nos alimentos vegetais. Não é satisfatório. Até porque, voltamos a falar do intestino. Será que você está realmente digerindo esses alimentos vegetais que são ricos em ferro?
é uma coisa que eu te questiono. Primeiro, a gente tem que avaliar quantas pessoas não estão digerindo bem as fibras vegetais. Quantas pessoas? São muitas. Isso a gente vê claramente nos exames que têm chegado para a gente, né, Gabi? A gente vê isso claramente no coprológico. A gente vê a quantidade de pessoas que não conseguem digerir bem e, consequentemente, elas não vão absorver. Então, assim, manter a ingestão de carne, com a presença da carne vermelha. Tem pessoas que não comem, tem pessoas que me questionam que a carne é inflamatória, tem pessoas que me questionam que não comem vísceras porque são ricos em hormônios. É aquela historinha. E eu falo igual você, eu falo assim, mas você, doutora, você está pedindo para eu comer fígado? Mas fígado não faz mal? Eu falei, mas você acabou de me contar que você come danoninho. Você nunca olhou para os ingredientes do danoninho, agora você vai me questionar o fígado? Ah, não, fala sério. Então, assim, é a gente começar a ter essa malícia também. Deixar de pensar nas coisas tão, sabe? Vocês não olham ingrediente de nada, vocês não sabem a quantidade de química que tem nos produtos. E aí vocês vão começar a duvidar de comida. Então, assim, gente, às vezes a gente tem que tirar um pouco desse excesso de neurose para certos alimentos, que são ricos, que são nutritivos, para que a gente realmente esteja consumindo alimentos ideais na nossa alimentação e deixando. E tem gente que ama fígado e não come. Não come porque não. Então, assim, acho importante a gente pensar nisso, tá? Bom, então acho que isso é uma coisa interessante da gente falar, a questão da vitamina C. Uma outra pergunta que o pessoal fez aqui. Acho que ela não colocou na caixinha. Achei bem legal ali. Peraí, deixa eu ler aqui. Aí uma perguntou assim: ferro de 72, saturação de transferrina 23. É ruim com ferritina de 100. E uma mais importante do que a gente vê essa questão, a saturação da transferrina poderia estar melhor. Isso significa a transferrina é uma proteína transportadora do ferro, tá? O que é interessante a gente verificar? Como é que estão as suas células? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade no número, por isso que o hemograma é tão importante. Então, pode ser que tenha ferro, pode ser que tenha ferritina, reserva de ferro, mas por que que você está com essa baixa na saturação da transferrina? Então, o hemograma é muito importante, a questão intestinal é muito importante. Se você tem algum grau de inflamação intestinal, por que que essas células não estão conseguindo? E será que isso é um exame isolado? Será que se a gente repetir esse exame daqui a 2, 3 semanas, esse exame vai repetir essa saturação de transferrina? Porque muita coisa que se fala, e eu acho que não se fala, é o erro laboratorial. Tudo que a gente fala de exame, ele pode ter um erro laboratorial. Então, muitas vezes o paciente está bem, não tem sintoma nenhum, não tem anemia nenhuma, e aí veio uma saturação de transferrina de 20. É a única coisa que está alterada. Será que realmente é 20? Será que realmente é isso que está acontecendo ali? Será que não vale a pena a gente melhorar a alimentação, usar alguma suplementação que precise, fazer atividade física, controlar melhor, fazer uma boa higiene do sono, evitar os agentes cancerígenos, evitar um aspartame ruim, evitar uma Coca-Cola, e aí repetir esse exame? Será que não vale isso? O paciente não está com sintoma? O sintoma também é muito importante, porque às vezes a gente não está aqui. E eu e a Naraline, a gente é muito ligado, porque a gente pensa do mesmo jeito. A gente não trata exame, pessoal. A gente trata paciente. Então, um exame alterado não significa que o paciente esteja realmente doente. Significa que a gente precisa pensar num conjunto, num contexto. O paciente está todo bem, está perfeito. O paciente sentiu que essa semana eu fiquei 2 semanas numa paciente, eu não consegui fazer uma prescrição, porque eu fiquei 2 semanas com uma paciente que eu não sabia o que fazer. Eu passei 2 semanas pensando na mulher, e uma paciente querida, assim, é uma mulher, um tempão comigo, e eu não conseguia fazer nada. Falei com um, falei com outro, falei com o médico, falei com 5 colegas, e eu não sabia o que fazer com ela, porque ela tinha 3 exames alterados. E aí um dos meus colegas disse assim: Gabi, relaxa. Faz o que tu achou que tu tem que fazer e pede esse exame daqui a 2 meses. Porque ela tá bem. Às vezes a gente precisa ouvir isso.
ela tá bem. Relaxa. Não fica fixa no exame. Então, quando uma pessoa como a Ilma diz isso, que o ferro tá bom, a ferritina tá bem, ela não tá com sintoma, não sei se ela tá, né? Mas ela não tá com sintoma, talvez o hemograma tá bom, outras coisas estão boas, relaxa. Repete, ajusta o que tem que ajustar, mantém o que tem que manter e repete o exame. Pode ser um erro laboratorial. Os laboratórios não estão inertes em relação a isso. E pode haver sim um erro laboratorial. Então, essa é a diferença do médico que consegue pensar, que consegue entender o caso, que consegue conversar com o paciente, que consegue abordar todas as queixas, do médico que não conversa, que fica 5 minutos na consulta e que nem sabe o que está fazendo e que vai tratar um exame que está realmente ali na frente. Então, tu concorda comigo, Totalmente. Maraline? É exatamente isso daí. Então, é isso. Tem mais algumas perguntas. Acho que a gente não vai esgotar o assunto. Ferritina é um assunto super, enfim, cheio de meandros e cheio de detalhes e que realmente faz a diferença. Mas a gente já está com 1h10 de live, então eu acho que é melhor a gente... A Marilda perguntou sobre a gestrinona. A gestrinona, sim, interfere. Ela pode... Eu já tive pacientes que eu tive que suspender a gestrinona, não só por aumento da ferritina, mas também por aumento de colesterol. A gestrinona é um remédio que... Um remédio. É um hormônio que... Eu vou falar uma coisa que é a minha opinião, tá? A gente usa muito e a gente não sabe tanto assim. Então, ela é um hormônio derivado da progesterona, é um hormônio que não é um hormônio natural, é um hormônio que é parcialmente sintético. E eu acho que as pessoas usam muito a gestrinona sem saber. Gestrinona parece que serve para tudo. E, na verdade, não é bem assim. Então, existem pacientes que reagem muito mal à gestrinona e a gente não sabe, eu, pelo menos, não entendo como que esse mecanismo pode ser tão ruim para uma coisa que realmente, às vezes, a dose é baixa, mas tem pacientes que não conseguem responder bem à gestrinona. Então, também acho isso sobre a gestrinona. Então, Marildo, tu concorda plenamente comigo. Talvez seja a gestrinona que realmente está ocasionando isso, porque ela tem esse perfil de alterar marcadores, principalmente marcadores lipídicos, né? Então, altera colesterol, altera HDL, altera triglicerídeos, altera. E, consequentemente, pode alterar, sim, marcadores inflamatórios. Então, essa é a minha visão da gestrinona. Eu não sou uma usuária de gestrinona para os pacientes, eu não gosto de usar, eu uso para raras mulheres que têm um perfil para gestrinona, que a gente sabe que vai ser um perfil bom para gestrinona. Ela é ótima para libido, né? Ela é ótima para algumas coisas bem específicas, mas uma boa terapia de reposição hormonal sempre é muito mais bem-vinda a longo prazo do que o uso da gestrinona. Tá bem? Acho que é isso, Maraline. Tudo Mais alguma certo, senão a coisa? gente fica falando aqui o resto da noite. Então, quero te agradecer imensamente, dizer que as nossas lives vão começar a entrar no YouTube a partir dessa semana. Então, eu estou planejando tudo, estou fazendo essa questão aí da gente colocar todos os Quintas com Saúde no YouTube. Então, para que mais gente tenha acesso, para que mais pessoas tenham conhecimento, esse conhecimento realmente que liberta, esse conhecimento que realmente empodera. Se as mulheres querem ser empoderadas, que sejam empoderadas com uma única arma, que é o conhecimento. É só assim que a gente consegue se empoderar, pessoal. Não existe outro tipo de empoderamento. Perfeito. Tá bem? Ela malha e fala que melhorou o corpo e a libido. Exato, a gestrinona é para isso, é para libido e para corpo. Não, a gestrinona para outras coisas, e é para poucas pacientes. Usa uma testa que vale mais a pena. Maraline, te agradeço, um beijo, te amo e até daqui a 2 semanas, acredito eu. A gente vai se Que planejar nenhuma e vamos força. colocar aí as externas. Beijo, meu Um amor. beijo, obrigada pelo carinho e a gente até a próxima Quintas com Saúde.